Nós temos a tendência a acreditar que quem mais tem influência sobre um ambiente, sobre um grupo de pessoas ou sobre uma organização são os líderes deste local, quem dita as regras e quem acaba tomando decisões mais diretas e repassando essas decisões para outras pessoas. Mas algo que C.S. Lewis, um escritor, filósofo e professor do século passado, dizia e escreveu em um dos livros mais conceituados dele, que é O Peso da Glória, é que existe um círculo interno, esse é o termo que ele coloca, que influencia esse local, essas pessoas, esse grupo de pessoas e essas organizações de uma forma muito mais subjetiva, porém mais direta e mais eficiente do que a influência dos líderes. Ele implica em dizer que por trás de tudo aquilo que existe na frente das câmeras, da liderança ou daquilo que acontece dentro de organizações e instituições, existe o pano de fundo que é feito por pessoas que são consideradas como menores, que não estão em um ambiente, um patamar de liderança ou de tomada de decisão tão alto, mas que acabam ditando a cultura daquele local por conta das suas próprias atitudes, por conta daquilo que eles próprios têm como via de regra do seu comportamento, do seu pensamento, e por conta disso acabam passando isso para aqueles que são seus pares, aqueles que estão do seu lado, aqueles que são semelhantes a ele, seja em hierarquia ou no lugar em que se encontram naquela organização ou instituição. Por conta disso, o impacto dessas pessoas sobre as outras pessoas ao seu redor acaba sendo mais direto e muito mais influenciador do que o impacto de uma decisão direta de um chefe que não tem a convivência muitas vezes tão direta e tão constante com essas outras pessoas. Por isso que ele cita isso como algo a ser visto, algo a ser pensado, pois essa visão que nós temos de que o problema muitas vezes está na liderança não nos permite ver que existem outros fatores que podem influenciar em alguma questão. E que existem muitas instituições que se corrompem não apenas pela liderança, muitas vezes também, né? A liderança acaba sendo omissa em relação a isso, mas muito por conta das pessoas que estão ali em volta. Pense numa empresa em que você tenha trabalhado, em que, apesar de ter um chefe, um líder ou alguma coisa do tipo, que tomasse decisões para serem feitas, existiam também aqueles colegas de trabalho que influenciavam outras pessoas a terem visões ou repassarem para outras pessoas como que era o trabalho ali. Agora pense essa mesma lógica aplicada em outras instituições, no Estado, em igrejas, em outras instituições religiosas, em ONGs. Você vai ver que esse círculo interno, como ele fala, é algo muito mais presente na sociedade do que a gente imagina. A instituição sociedade ela é formada por isso. Por mais que existam lideranças que são escolhidas politicamente para tomarem decisões pela sociedade no geral, o que dita a regra dessa sociedade, em boa parte das vezes, não é a liderança, e sim a cultura e o pensamento coletivo que é formado pelas pessoas. Esse círculo interno é exatamente aquilo que acaba ditando o rumo que essa sociedade, o rumo que essas pessoas vão tomar. E eu digo isso em relação à política porque muitas vezes nós vemos em casos em que, independente da liderança, independente da pessoa que está na frente, o país continua sendo o mesmo. A localidade, a região, enfim, qualquer coisa do tipo. E também vemos que, por mais que existam lideranças que tenham um tipo de pensamento, isso não acaba influenciando diretamente em como que é essa nação, esse local, essa instituição vai se guiar, qual que é o rumo que vai tomar, entendeu? Podemos ter um presidente ou um líder, um governador, um prefeito que vai ter um pensamento de uma forma, né? E ele vai tomar decisões que talvez sejam até contrárias ao que o público, as pessoas e o povo
queiram, né, que o povo goste, antipopulistas, né? E isso não vai influenciar em basicamente nada, porque a força maior não está necessariamente nele, mas na cultura que as pessoas criam, naquilo que já é pensamento estabelecido e consolidado das pessoas. Por isso que, por exemplo, independente de colocar uma liderança progressista ou mais liberal em um país conservador, isso não necessariamente vai dizer que aquele país vai se tornar menos conservador ou mais liberal e mais progressista. E o contrário também, colocar uma liderança conservadora num país que já é liberal não vai necessariamente fazer com que aquele país seja mais liberal, quer dizer, mais conservador do que liberal, entendeu? Da mesma forma que na sociedade, se nós formos ver, independente de quem acabe sendo colocado como foco ou como algo a ser usado como exemplo, como por exemplo artistas, como por exemplo atores, até mesmo lideranças mesmo religiosas, lideranças políticas, entre outros tipos de liderança que a gente tem na sociedade. Independente disso, o que vai ditar realmente é a mudança, o que vai realmente transformar aquela sociedade é a transformação desse círculo interno e não do círculo externo, que é formado por lideranças que são vistas como externas pelas próprias pessoas que são lideradas, entre aspas, né? E por conta disso acaba obtendo um afastamento que impede que essa influência seja mais direta. Então não existe como ter uma mudança real apenas através de uma mudança de liderança. É uma utopia, uma visão bem ingênua acreditar que a mudança de uma liderança pura e simplesmente vai ser a solução para todos os problemas. Mas é uma ilusão que muitos têm. Não dá para julgar, porque nós fomos ensinados a ver dessa forma. Mas a real é essa. C.S. Lewis acertou muito nisso.